Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer imenso tê-los aqui para a apresentação do nosso plano de estudo com infográfico. Dessa vez nós estamos no terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical, lições bíblicas da classe adultos, essa linda capa que fala sobre bens, tempo e talento, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nós vamos estudar desta vez a lição de número 2, que fala sobre a mordomia do corpo. E aqui eu já gostaria de adiantar, como está aparecendo o sumário para você, que, na minha opinião, a lição número 2 e a lição número 3 são as mais importantes de toda a revista, porque elas tratam justamente daquilo que é fundamental na questão da mordomia, ou seja, que é a administração daquilo que pertence a Deus. Se a administração começa pela consciência que temos para com o nosso corpo como sendo pertencente a Deus, e o que controla o corpo, na verdade, é a nossa mente, é a nossa capacidade de raciocinar, é a nossa personalidade. Então, entender a lição de número 2 e a lição de número 3, que vai falar sobre a mordomia da alma e do espírito, é fundamental para formar a consciência diante dos demais aspectos dessa revista que serão apresentados nas próximas lições. Então, na minha opinião, são as duas lições mais importantes para que se tenha uma compreensão adequada do restante das lições apresentadas na revista. Fica aí essa observação. Tendo dito isso, eu apresento para vocês o nosso plano de estudo com infográfico, que você tem todas as informações que você precisa saber para compreender a forma como nós apresentamos o nosso trabalho, que é diferente da chamada aula antecipada, que você pausa e lê e você vai compreender a nossa maneira de apresentar os caminhos para elucidação da lição, ok? Tendo apresentado isso, a gente passa então agora apenas para uma observação importante, que a compreensão do PowerPoint ela é bem maior quando se assiste a videoaula inteira. Eu digo isso porque existem muitas pessoas que recebem um material, o slide, né, que eu mando pelo WhatsApp, e não lê, e não assiste, toda esse plano de estudo através dessa web aula. E o que acontece é que um PowerPoint ele é sempre a combinação dos slides com a fala. Quando você não tem essa combinação, fica sempre faltando alguma coisa no raciocínio, porque não dá para colocar tudo no slide. Muitas coisas a gente expõe no momento da fala. Então fica aí essa observação para que você tenha um entendimento adequado do material que você está recebendo. E aí, gostando dessa web aula, você pode também dar o seu like para que o YouTube mostre para outras pessoas tendo acesso, poderão também gratuitamente receber esse material que de alguma forma acredito pode auxiliar as pessoas. Agradeço também já a todos aqueles que têm se inscrito no canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas palavras. Alguns irmãos e irmãs escrevem nos comentários e eu fico muito feliz porque esse é um trabalho voluntário e é justamente as palavras de vocês que motiva a gente a continuar. Muito obrigado mesmo de coração. Espero poder melhorar cada dia. Esse slide também tem esse objetivo, sempre aprimorando para apresentar a vocês um trabalho de qualidade que vocês também possam utilizar em benefício próprio e de outros. Tendo dito isso, os objetivos específicos para essa lição são explanar sobre a dimensão material do corpo, 2, elucidar a dimensão espiritual do corpo, e 3, correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. O texto áureo dessa lição, em Romanos 12:1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a verdade prática, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Tendo dito isso, a gente vai para a nossa leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios 6, do versículo 13 ao versículo 20. E aqui o meu destaque fica para os versículos 15, 18 e 19. Você pode pausar esse vídeo e fazer essa leitura. Também coloco aqui a leitura diária, que eu sempre recomendo que
se faça no sentido de ter um entendimento mais abrangente dos assuntos que envolvem esta lição. E o professor também pode, em sala de aula, distribuir 6 post-its, né, com cada um dessas referências, para 6 alunos lerem de forma sequencial já no começo da aula, se isso for interessante para o estudo de vocês, ok? Tendo dito isso, a gente parte para a introdução da lição, que diz o seguinte: nessa lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamo-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador, pois, segundo a sua palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Eu sempre faço a correlação com a conclusão para que nós tenhamos a oportunidade de, já desde o início do estudo, compreender até onde o comentarista expandirá o assunto. Isso nos permite descobrir a ideia geral da lição já de maneira antecipada. Ó. Veja bem, se você correlacionar somente as partes que eu selecionei em colorido, veja como fica, ó. Começando da introdução e indo até a conclusão somente com as partes em colorido. Nesta lição, destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Essa é a ideia geral da lição apresentada pelo autor e a gente fica sabendo assim antecipadamente, ok? Fica aí essa dica para vocês. Assim a gente passa então para o nosso infográfico propriamente dito, onde a gente tem no primeiro tópico, vai falar sobre a dimensão material do corpo, no segundo tópico, a dimensão espiritual do corpo, e no terceiro tópico, o culto racional e a mordomia do corpo. No primeiro tópico, a gente tem como pontos principais a formação maravilhosa do corpo e a estrutura do corpo humano. Já no tópico 2, a gente tem o corpo segundo as Escrituras, pecados contra o corpo e a santificação do corpo. No tópico 3, o culto racional e a mordomia do corpo, a gente tem um sacrifício vivo, um sacrifício santo e 3, um sacrifício agradável. Essa é a estrutura que será apresentada nos tópicos dessa lição. Assim, a minha opinião é de que o tópico 2 é o tópico mais importante do ponto de vista de se gastar mais tempo. Por isso, no sentido de gestão do tempo em aula e agora já para dica para os professores, eu recomendo 20 minutos para o primeiro tópico, 30 minutos no segundo e 20 minutos no terceiro, porque, na minha opinião, o terceiro é apenas uma reverberação, um eco do que será tratado no primeiro e no segundo eu vou mostrar para vocês ao longo da exposição desse plano de estudo, ok? Tendo dito isso, a gente parte então para a apresentação do primeiro tópico, a partir do próximo slide, falando sobre a formação maravilhosa do corpo e a estrutura do corpo humano. Então a gente começa com a formação maravilhosa do corpo, e aqui a gente tem esse relato, o corpo do texto, e eu faço destaque para Gênesis 1, 26 e 28, e 2, 18 e 25, que vão falar justamente da criação do ser humano à imagem de Deus. E aí a dica aqui é para que você dê destaque aos textos da criação. Eles são fundamentais para se ter uma noção do valor que o ser humano tem para Deus. Por isso, eu trouxe aqui um subsídio, né, um auxílio do livro A Doutrina da Humanidade, de Charles Sherlock, na página 33. Olha que texto lindo, eu vou ler para vocês. Ser feito à imagem de Deus e a forma pela qual nós somos descritos em 3 pontos críticos do registro de Gênesis, no ponto alto da atividade criadora de Deus, no começo de um novo estágio da história humana, depois dos trágicos eventos do Éden, e no meio do novo começo de Deus com a raça humana, depois do juízo do dilúvio. Ao colocar esses textos nessas posições chaves, o primeiro livro da Bíblia enfatiza que o conceito de ser feito à imagem de Deus é de fundamental importância para o que significa ser
humano. A frase, palavra por palavra, pode não ocorrer novamente nas escrituras hebraicas, mas ela está por trás de tudo o que é dito e revelado sobre a natureza humana a partir desse ponto da história de Israel. E na tela mais ampla contra a qual a história de Israel é contada. Além disso, esse conceito é retomado no Novo Testamento e aprofundado à luz de Cristo, em e através de quem a natureza humana é orientada para a futura esperança tão gloriosa quanto o seu passado. Um texto lindo falando sobre Gênesis 1, 26 e 28, em 3 fases dos acontecimentos onde Deus faz aliança com o homem em Gênesis. Então fica aí esse subsídio para você complementar esse ponto primeiro do tópico 1, tão importante para a nossa lição. Tendo dito isso, a gente passa para o segundo ponto, a estrutura do corpo humano. E aqui o que a gente tem, na verdade, é uma descrição técnica, né, que o comentarista coloca aqui. Você pode ler toda essa maravilhosa descrição falando sobre a estrutura do corpo humano, e a minha contribuição aqui, na verdade, eu deixo esse insight aí para vocês também, que é trazer uma imagem, descrição do DNA, que eu vou trazer aqui no próximo slide. Por quê? Falar de DNA? Porque, como o comentarista já falou sobre a composição do corpo humano, eu achei interessante trazer aquilo que está na essência, no núcleo, na parte mais íntima da nossa criação, chamada de a molécula ou a partícula da vida. Então, o DNA, o nome dele é ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, isso é o DNA. Trata-se da molécula que contém as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. Olha que interessante. Seja um ser humano, um cachorro, um pé de alface ou um fungo. O DNA tem estrutura dupla, hélice helicoidal, que lembra uma escada torcida. As duas hélices ou filamentos são formadas por fosfato, ácido e açúcares, e unidas por substâncias conhecidas como bases nitrogenadas, que seriam os degraus da escada. Gente, olha que imagem extraordinária. Você está vendo um desenho, e aqui eu vou passar o cursor para que você entenda. Aqui a gente tem uma célula, ok? Uma célula minúscula que a gente consegue ver só através de microscópio. E aí, dentro da célula, no núcleo, na parte mais central da célula, você tem essa estrutura em fórmula helicoidal, ou seja, de hélice. Tá vendo essas estruturas pequenininhas aqui? Dentro dessa estrutura está a estrutura do DNA, que é isso aqui, ó. E esse DNA carrega todas as informações necessárias para as características genéticas de cada ser humano, de cada planta, de cada animal, de cada ser vivo no universo. É absurdamente extraordinário, gente. Extraordinário. E são filamentos que trazem informações e códigos como de computadores. Algo que eu fico pensando às vezes assim, né, naqueles que condenam o criacionismo ou o design inteligente e apoiam totalmente o evolucionismo. Não que ele não tenha a sua importância, até certo ponto tem, mas ao olhar para isso aqui, você destrói qualquer conceito de algo que acontece ao acaso. Há um design inteligente, há um arquiteto por trás de tudo isso, fazendo com que essa estrutura extraordinária seja a partícula da vida, ou seja, o código que forma seres no universo. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, por isso que ele tem feito para mostrar o poder que ele tem de criar e recriar a vida. Então fica aí esse subsídio para vocês usarem nesse ponto da lição, ok?
A gente parte então para a finalização do nosso tópico 1, perguntando se foi possível explanar a dimensão material do corpo. Eu acredito que com essas informações, sim. A gente parte então para o tópico 2, a dimensão espiritual do corpo. A partir do próximo slide vem do corpo segundo as Escrituras, pecados contra o corpo e a santificação do corpo. A gente começa então o corpo segundo as Escrituras. E aí a gente tem uma pequena introdução aqui. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. A primeira metáfora a gente tem aqui é o corpo do pecado. A segunda metáfora, casa terrestre. E a terceira metáfora, templo do Espírito Santo. Então aqui eu resolvi colocar os 3 pontos no mesmo slide, porque o comentarista ele foi muito claro aqui. Então, com esses 3 pontos, eles estão claros no objetivo de ressaltar os diferentes nomes que a Bíblia dá ao corpo humano. Penso ser suficiente complementar o raciocínio apenas com as referências indicadas em cada um deles. Então, ele está sendo específico. O objetivo aqui não é detalhar o que significa corpo do pecado, nem detalhar o que significa casa terrestre, nem detalhar aqui o que significa ser templo do Espírito Santo, mas apenas indicar, como o comentarista está pedindo, que a Bíblia usa metáforas para designar espiritualmente o corpo, ok? Então o objetivo é esse, mostrar os textos que trazem esse referencial. Mesmo porque a gente tem uma lição densa com muitos pontos, se você for parar em cada um deles para analisar, eles precisariam de uma lição específica, como esse aqui que está diante de você, por exemplo. A gente teria que ter uma lição inteira só para falar de corpo do pecado, de casa terrestre e de templo do Espírito Santo, de forma adequada e abrangente e exaustiva, é claro. Tendo dito isso, a gente passa então para o ponto 2, pecados contra o corpo. E aí a gente tem aqui, a Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo, e a gente tem o primeiro tópico, tá? Então vai falar sobre prostituição, adultério e fornicação. E aí, assim, eu peço que você observe que o objetivo aqui é reafirmar o posicionamento bíblico em relação a essas importantes questões. Elas representam algumas das maiores causas de derrota espiritual para muitos cristãos. Então está aqui uma das causas que mais prejudica os cristãos, ou alguns, ou muitos cristãos. Por isso Paulo fala para fugir da prostituição. Tem alguma coisa interessante que a palavra de Deus nos diz, que a gente não deve orar, por exemplo, para resistir. Um homem não deve orar para resistir a uma mulher. Ele deve fugir, como José do Egito fugiu. E Paulo fala assim, você não precisa orar para resistir à prostituição, você precisa fugir dessas coisas, porque é a fuga que vai te ajudar nesse aspecto, ok? Então fica aí essa importante dica sobre esse aspecto da nossa lição. Aí a gente vai para o ponto seguinte, e aqui a Bíblia ainda adverte contra os pecados adverte acerca dos pecados contra o corpo, e aqui eu coloquei separado, né, homossexualidade e transexualidade. Então, o que eu tenho a dizer a esse respeito aqui é o seguinte, observe que o objetivo aqui é reafirmar o posicionamento bíblico em relação a esses pontos. Para ser franco, seria necessário uma lição inteira para se refletir sobre as implicações que envolvem esses 2 temas, entendeu? Então, aqui, por exemplo, se você começar a discutir, você que é professor em sala de aula, esse ponto, você vai prender uma parte importante da lição e não vai chegar a um consenso. Por quê? Porque você precisaria de uma lição inteira para tratar de maneira detalhada esses 2 assuntos. Então, como o objetivo do comentarista é trazer a ideia de que a Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo, então ele não quer detalhar cada um desses pontos porque não dá tempo para detalhar esse assunto em sala de aula, em 1h10 de aula, por exemplo. Então, como a gente está falando da administração do corpo, esse assunto está entrando justamente como advertência bíblica. Apenas o sentido aqui é reafirmar aquilo que a Bíblia sempre afirmou. A gente não perder isso da nossa identidade, do nosso compromisso, da nossa ortodoxia, ou seja, doutrina correta. Continuar afirmando que a Bíblia condena essas coisas. Agora, para tratar, por exemplo, de como lidar com esse tipo de situação, como conversar, como respeitar pessoas que tomam a decisão, fazem essa escolha de ter esse tipo de comportamento. Então não dá para a gente tratar isso na aula, porque tomaria todo o tempo. Então, nesse sentido, você apresenta os conceitos,
né, faz um fechamento do ponto de maneira adequada e deixa para um outro momento onde se possa se discutir de maneira detalhada um assunto tão importante e que tem muita polêmica envolvida, ok? Então fica aí essa minha dica para não se travar a aula nesse ponto, ok? A gente passa então para o terceiro ponto, que é a santificação do corpo. E aí, a gente tem aqui uma introdução ao tópico que diz o seguinte: é o ponto fundamental na mordomia do corpo, diz a Bíblia, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. E aí a gente tem, num primeiro momento, os meios da santificação que vêm da parte de Deus. E aí eu tenho um texto de auxílio aqui para vocês, que foi tirado do livro Teologia Elementar, de Emery Bancroft. A santificação trata quase exclusivamente de nosso estado, olha que lindo. Assim como a justificação trata de nossa posição. Na justificação, somos declarados justos, a fim de que, na santificação, nos tornemos justos. A justificação é aquilo que Deus faz por nós, enquanto que a santificação e quase exclusivamente aquilo que Deus faz em nós. A justificação nos coloca em correta relação com Deus, legalmente, ao passo que a santificação demonstra o fruto dessa relação, experimentalmente, e isso através de uma vida separada do mundo pecaminoso e dedicada a Deus. A justificação nos torna seguros, enquanto a santificação nos faz sãos. Que texto lindo do Bancroft nesse ponto da nossa lição. Muito lindo mesmo e com muita base nas Escrituras, como você pode ver através dos versículos que foi colocado aqui e do auxílio que eu vou trazer no próximo slide, que a gente fala agora da responsabilidade humana na santificação, ou seja, a gente falou no anterior sobre a contribuição de Deus, e agora a gente fala da responsabilidade humana na santificação. Você lê o texto e a minha contribuição aqui com esse texto de auxílio também do Emery Bancroft, em Teologia Elementar, ele diz o seguinte: de acordo com 2 Coríntios 3,18, estamos sendo transformados de um grau de caráter ou de glória para outro. E porque a santificação é progressiva, que somos exortados a continuar progredindo cada vez mais. 1 Tessalonicenses 3:12, 4, 1, 9 e 10, nas graças da vida cristã. Existe realmente o aperfeiçoamento de santidade, o dom de Deus à igreja, de pastores e mestres, tem o propósito de aperfeiçoar os santos na semelhança de Cristo, até que, finalmente, atinjam o padrão divino, Efésios 4:11, 15, Efésios 3, 10 ao 15. Do livro Teologia Elementar, na página 262, fica mais essa contribuição, ok? Assim a gente fecha o segundo tópico, se perguntando se foi possível elucidar a dimensão espiritual do corpo. Eu creio que com essa combinação de informações, nós conseguiremos, você conseguirá, aluno, estudar e você, professor, aplicar esse ponto, ok? A gente parte então para o terceiro momento da nossa lição, o tópico 3, o culto racional e a mordomia do corpo. E a gente passa a falar no próximo slide, um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável. De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1 e 2, deve considerar o seguinte tripé. E aqui eu coloquei o seguinte: um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável. Eu coloquei os três pontos juntos, por quê? Porque se você observar bem, você vai perceber que nesse tópico, o ponto 1, um sacrifício vivo, lembra o que foi tratado no tópico 1. Lembra que a gente vai falar sobre a formação do corpo humano, sobre a estrutura do ser humano. Então, um sacrifício vivo só pode ser feito por vivos. No ponto 2, lembra o que foi tratado no tópico 2, que vai falar sobre
o sacrifício santo. Acabamos de falar sobre santidade, sobre santificação, sobre esse processo maravilhoso que Deus provoca em nós e que nós somos estimulados a progredir nele. E no 3, um sacrifício agradável, ele fecha e sintetiza tudo, todo o propósito da lição. Então você pode usar esse último tópico para assimilar mais profundamente o que foi tratado nos outros e fechar com o que está descrito no ponto 3, um sacrifício agradável. Então fica assim um fechamento no seu raciocínio, você que é professor e você que é aluno faz uma síntese daquilo que você estudou nessa lição. Assim, a gente completa o tópico 3, se perguntando se foi possível correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo, e se a gente conseguir fazer essa relação com os tópicos anteriores, a gente fecha facinho isso e consegue absorver adequadamente. Tendo dito isso, a gente chega então à conclusão da nossa lição. Apresentamos então esses 3 tópicos da lição com os seus pontos, e a gente chega assim à nossa conclusão. E aí vai dizer o seguinte: o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Uma excelente conclusão e uma excelente oportunidade de falarmos de uma lição tão importante. Eu agradeço a vocês essa oportunidade, só lembrando do nosso curso Aprimoramento 1, que é um curso rápido, específico e eficaz que você pode fazer a qualquer momento, porque ele é online, ele não tem período. Você aprende no módulo 1 a identificar a ideia geral da lição, no 2 destacar os pontos objetivos e conceituar o aprendizado. E aí no módulo 2, imersão bíblica, a gente vai por uma jornada onde a gente aprende repetição de leitura, indagação, leitura global, interpretação, vinculação do conteúdo e recursos de comunicação. No módulo 3, fontes do conhecimento, a gente desenvolve a habilidade de acesso, que é a capacidade de obter e utilizar conhecimentos de diferentes áreas da experiência humana como subsídio que amplia o poder de comunicação do conteúdo gerado na etapa de imersão bíblica. Então não adianta nada absorver aquilo que a Bíblia tem para oferecer e não conseguir comunicar. Aqui a gente ajuda a desenvolver essa habilidade. Lembrando que o valor é simbólico, é bem baratinho, porque justamente é no sentido de aprimorar mesmo a cada um que tem interesse em melhorar o seu conhecimento das Escrituras. Assim, eu agradeço imensamente participar do seu estudo, né, e seguir com você nessa jornada. Espero que vocês tenham uma excelente aula, que seja uma bênção, que seja de grande valia para todos e que o Senhor nos abençoe grandemente na nossa próxima aula. Assim, eu agradeço, desejo a todos um excelente estudo, uma excelente aula e, se Deus o permitir, nós nos veremos na semana que vem, se Deus quiser. Quem precisar entrar em contato comigo, o telefone para o WhatsApp, o número do WhatsApp está sempre disponível e, na medida do possível, eu converso com vocês e ajudo naquilo que for ao meu alcance, ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.